Gênesis 24. Uma esposa para Isaque. Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia, ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Bom, aqui nós vemos Abraão, então, ele aqui já está por volta de 140 anos, né? E ele está preocupado com o seu filho Isaque. Ele quer uma esposa para Isaque, né? E de acordo com os antigos judeus, no Oriente, naquela época, colocar a mão sobre a coxa era algo muito sagrado, né? Então, por isso que Abraão disse, coloca a tua mão sobre a minha coxa e faça-me um juramento, porque eles tinham isso como um ato muito sagrado e eles respeitavam muito, eles temiam muito ao fazer isso, era um juramento muito sagrado para eles. Então, por isso que Abraão, ele pede para que o seu servo faça isso, né? Algumas tribos indígenas usam esse ato de colocar a mão sobre a coxa até os dias de hoje, para você ver o quão importante esse ato era. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: não faça meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e seja bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio. Bom, aqui nós vemos então o servo de Abraão, ele faz uma prova com Deus, né? Ele coloca algo, ele ora a Deus, ele apela ao Senhor, Deus do seu patrão, né, de Abraão, visto que ele via, acredito eu, que ele via o relacionamento entre Abraão e o Senhor, né, onde a gente sempre fala o maior testemunho é aqueles que estão à sua volta, é aqueles que veem o brilho do Senhor na minha e na tua vida, né? Este servo, ele via isso em Abraão, ele via esse relacionamento, ele via a fidelidade de Deus para com Abraão e de Abraão para com Deus. Fica aqui uma pergunta para nós: será que nós estamos sendo como Abraão? Será que nós temos esse relacionamento de fidelidade, de amor, e que as pessoas possam olhar para nós e verdadeiramente fazer prova com Deus por ser o nosso Deus? Vê que o servo, ele não disse: eu vou fazer uma prova contigo, Deus. Não, vou fazer uma prova contigo, Deus do meu patrão. Não envergonhes o meu patrão, porque ele sabia do relacionamento dos dois. Coisa linda é quando eu e você deixamos esse legado, que as pessoas possam ver realmente, através das nossas atitudes, o nosso relacionamento com Deus.
Não adianta, muitas vezes falamos, queremos dar lição de moral nos outros, queremos falar aos outros, mas nós não o vivenciamos, né? Mas bom é quando o homem e a mulher eles têm esse relacionamento com Deus e as outras pessoas, não precisa a gente falar, mas os outros veem em nós esse relacionamento com Deus. Carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma moça linda, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de dar de beber a ele, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos, e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente, ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço, a fim de tirar água para todos os camelos. Bom, aqui conforme a prova que o servo fez, né? Ele pediu então para que que a moça escolhida, Deus a fizesse tratar, não somente oferecer água para ele, mas também para os seus camelos. E isso não era um serviço fácil, irmãos, era um serviço bem difícil, né? Era um serviço, vamos assim, trabalhoso, eram pesados, né? Levar cântaros de água não era um litrinho de água, eram litros e litros de água. E colocar água para os animais de uma pessoa estranha também, né? Os camelos desse homem também era muitas vezes pegando a água do poço, tirando e colocando aos animais. Então nós vimos aí a fidelidade de Deus, que Deus responde, né, a essa prova que o homem fez, o servo de Abraão fez, e manda então Rebeca. Quero aqui já que você, se você quiser anotar aí no seu caderno, então o nome, nós vimos aí, aparece o nome Rebeca, que significa cativante. Então o nome Rebeca significa cativante. Esses cântaros que Rebeca estava usando, eles são usados até hoje lá na Palestina, né? São os mesmos tipos, alguns de feitos de barro, alguns de bronze, alguns de ferro, alguns de ouro, de prata, mas hoje ainda eles são existentes lá na Palestina e é fácil de você pesquisar aí na internet e ver essas pessoas ainda usando esses cântaros na qual Rebeca usava. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Aqui, irmãos, é algo bem interessante. A gente vê aqui algo que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós vemos hoje muitas igrejas que pregam contra o uso de brincos, de argolas, pulseiras, ou seja, né, joias, adornos, maquiagem. Eu não estou aqui falando mal dessas igrejas. Eu penso que quando você entra numa igreja, você conhece, você deve pedir, né, o estatuto da igreja, ver o que ela permite, o que ela não permite, se condiz ou não com a Bíblia. E se você aceita ficar dentro de um ministério, dentro de uma igreja, automaticamente você, para ser abençoado, você tem que estar submisso àquelas regras, né? Mas existem igrejas, então, que não podem, que alegam que não se pode, que é pecado, que vai para o inferno. Mas aqui nós vemos na luz da Bíblia Sagrada que era um costume que o povo de Israel, o povo de Deus, usar joias, brincos, maquiagens. Nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia Sagrada o quanto as pessoas usavam. E era um costume se usar isso. Nós vemos aqui que quando a moça, a jovem Rebeca, faz todo o trabalho, o servo então dá a ela, né, uma pulseira. E veja só, pulseira para colocar no nariz. Às vezes a gente pensa esses piercing, né, que é colocado hoje no nariz, pensa que é algo atual. Não, isso já vem lá da Bíblia Sagrada. Só porque eram piercings diferentes, né, eram chamados pulseiras e não eram pequenos como se usa hoje.
elas tinham equivalente a 140 gramas de ouro. Tinham por volta de 224 grãos ou mais ou menos 14 gramas, né? O que seria o peso de um ciclo. Isso não era pequeno, era um grande, né? Eles usavam, e nós vamos ver mais à frente, logo no versículo 47, nós vamos falar sobre isso. Fala mais ou menos até o diâmetro e você vai ver que não eram joias pequenas. Então, se você ouvir alguém falando que isso é pecado, isso é mito, isso não procede segundo a Bíblia. O povo judeu, o povo de Deus, usava muitos acessórios e em nenhum momento você vai ver na Bíblia Sagrada Deus falando que isso desagradava a ele. Mas vamos dar sequência. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele é lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filho de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou o Senhor Deus. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual riu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé, ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: vem comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tem para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito o meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanho de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos, escravas, camelos e jumentos. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu filho ao meu patrão. E o filho dará tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse. E me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai, e no meio dos seus parentes, escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água e eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote, se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu também aos camelos. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filho de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão. Se não, digam também, para que eu resolva o que vou fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você.
que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Bom, então aí nós vimos aí o servo na casa de Labão, né? E toda a história que ele conta, e nós vemos aí no versículo de número 47, a palavra em hebraico chamada Nezem. Versículo 47, a palavra Nezem. O que é Nezem, pastor? São brincos e joias para o nariz ou testa. Então, para você ver como esse povo, ele usava joias e acessórios, né? Então, Nezem, brinco, joia para o nariz ou testa. Eles eram finos anéis de ouro ou prata, com 3 a 4 joias preciosas penduradas. Eles faziam uma argola, né? E esse argola, o diâmetro variava entre 3,8 a 7,6 centímetros. Para você ver como era grande. Imagina aí uma argola de no mínimo 3,8 centímetros ou algumas até mesmo de 7,6 centímetros. E nessas argolas ainda eram penduradas 3 ou 4 joias preciosas, pedras preciosas, e eles eram colocados na narina direita ou no meio do nariz, ou então usado, né, na orelha, como é até os dias de hoje, né? E então aí fica aquele mito, né, que não tem nada a ver quando alguém chega e diz que isso vai te levar para o inferno. Então isso é apenas um mito. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: "Deixe que eu volte para a casa do meu patrão." Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: "É melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir." Mas o empregado respondeu: "Não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixe que eu volte para a casa do meu patrão." Então eles disseram: "Vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz." Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: "Você quer ir com este homem?" "Quero", respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram Rebeca, dizendo: "Que você, nossa irmã, seja mãe de milhões. Que os seus descendentes conquistem a cidade dos seus inimigos." Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo. Quando viu que vinha vindo camelos, Rebeca também olhou, e quando viu Isaque, desceu do camelo. E perguntou ao empregado: "Quem é aquele que vem andando pelo campo na nossa direção?" "É o meu patrão", respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. Bom, esse véu, ele era algo que as mulheres na época usavam, né? Usavam um véu na frente do rosto, né? Para tapar. Isso era um costume, né? No Oriente, em alguns lugares até os dias de hoje, né? Principalmente entre os muçulmanos, eles ainda usam esse costume de colocar um véu. E era colocado quando a moça estava na presença de homens estranhos, né, de homens que ela não conheciam, então, que não eram da família ainda, eles eram colocados esses véus, né? Então, quando Isaque vem se aproximando, ela desce do cavalo e pergunta ao servo, e o servo diz: "Não, é o meu patrão." Então, ela automaticamente ela coloca o véu, né? Isso era um costume da época. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca, onde Sara, sua mãe, havia morado. E ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca, e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Uau, esse capítulo é... Bom, aqui nós vimos... Bom, quando a Bíblia fala que
Isaac veio, pegou sua esposa e levou para sua tenda, é porque as tendas, né, elas eram separadas das esposas e as dos maridos. As mulheres ficavam numa tenda e o marido ficava em outra tenda, né? Os filhos, eles moravam, né, nas suas próprias tendas. Não, então, e naquela época não existiam cerimônias de casamento. Nessa época ainda não se faziam cerimônias. Às vezes faziam festas, né, mas não existia ali um ato religioso, simplesmente fazia-se uma oração, né, que era a bênção de Deus, e às vezes festas duravam até 7 dias, né, mas alguns nem faziam festa, mas o simples ato do noivo, né, do jovem, pegar a jovem pela mão e tirar ela da sua tenda e levar até dentro da sua tenda, da tenda da noiva para a tenda do noivo, ali eles já consumavam o casamento e já estavam considerados como que casados, né? Então era algo diferente. Hoje em dia se faz festa, mas naquela época era muito mais simples, muito mais prático. Simplesmente a noiva saía da sua tenda, ia até a tenda do noivo, lá eles consumavam o casamento e depois, provada a virgindade da noiva, então o casamento já estava consumado. Esse era o ritual feito na época, e a Bíblia diz que Isaac amou a Rebeca, né? Ele gostou dela desde o momento que viu, e é muito comentado nos dias de hoje, né? Quando a gente fala de um relacionamento, de um namoro, geralmente se diz ou se usa dizer, né? Aí estão à procura de um Isaac e os moços estão à procura da Rebeca, mas que sim, a minha oração é que os nossos jovens consigam esperar como Isaac e Rebeca esperaram, fazer prova com Deus, esperar Deus confirmar para que eles possam ir bem. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus, e até o próximo capítulo.